Saúde Consciência. Etel, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando aqui. Um Nossos ouvintes dia. nos pautaram, né? É, exatamente. E a gente vai começar num dia simbólico aí, Fernanda. Dia da 5 de Saúde. agosto é o Dia Nacional da Saúde. E vamos falar um pouquinho desse que é eu diria assim, uma das políticas públicas mais bem-sucedidas, né? Ela é anterior ao SUS, o Programa Nacional de Imunizações, que foi criado em 73. Então, antes do SUS, que foi criado em 88. Lá se vão 52, quase 52 anos, porque foi em setembro, então estamos quase chegando lá. Mas quando o Programa Nacional de Imunizações foi criado, era muito simples, Fernanda, que só tinha 4 vacinas. Então era Aham. fácil lembrar, né? Era fácil para os pais e mães lembrarem, porque as vacinas estavam concentradas nas crianças, né, para proteger contra o sarampo, contra a poliomielite, contra a varíola, né? E a gente tinha então poucas vacinas, era fácil, 4 vacinas, fácil. Agora ficou muito mais complexo. A gente tem várias doses em meses diferentes, vacinas diferentes em cada mês. Então, só nessa fase das crianças, são 16 vacinas que têm algumas 2 doses, algumas 3 doses. Então, ficou bem mais complexo. Então, os nossos ouvintes aí nos pediram para a gente falar um pouquinho, né, sobre isso. Depois vai estar aí na página também para quem quiser acompanhar melhor, mas vamos lá. Vamos a As elas. vacinas são complexas, vamos lá. Então, assim, bebê nasceu ali na maternidade. Ao nascer, ele já tem 2 vacinas para receber. A vacina contra BCG, que protege contra a tuberculose, e a vacina contra hepatite B, que é uma vacina bastante importante para proteção, as duas, né? Para proteção de formas graves, a hepatite B contra a infecção também. Então, é a primeira dose da hepatite B, porque depois tem mais. Uhum. Depois, com 2 meses, aí tá, a criança foi para casa, tá tudo bem, né? Com 2 meses, ela tem aí 4 vacinas importantes para receber. Ela tem a Penta, a gente chama vacina Penta, que vai proteger contra a difteria, o tétano, coqueluche e hepatite B. Então, tem aí essa. E também as infecções causadas por Haemophilus influenza B também. Então, ela protege aí contra 5 doenças. E depois a gente tem aquela mudança que foi feita no ano passado, que a gente não tem mais a vacina da gotinha. Lembra, Fernanda? A gente passou agora a utilizar a vacina VIP, que é contra a poliomielite, mas ela é intramuscular. A gente usava até o ano passado a vacina que a gente chamava VOP, que era vacina oral, né, contra a poliomielite. Agora é a VIP, é a vacina intramuscular contra a poliomielite. Então, o bebê, já com 2 meses aí, né, vai receber essa primeira dose da vacina contra a poliomielite. Vai receber também a vacina contra a doenças pneumocócicas invasivas, então é a primeira dose da VPC-10. O Ministério também está estudando uma incorporação de uma nova vacina contra essas doenças pneumocócicas que vai ter uma proteção maior, mas nesse momento é essa VCP-10 que protege contra 10 cepas dessas doenças pneumocócicas invasivas que levam muitos bebês para UTI e que acaba também, né, alguns indo a óbito. Aquelas pneumonias graves, algumas doenças pneumocócicas invasivas o bebê ainda não tem muita imunidade, né, Fernanda? E aí acaba podendo agravar. Então é uma vacina bem importante. E também a gente tem a primeira dose contra rotavírus, que Aham. é aquela gastroenterite. Então, assim, a diarreia, bebê começa a vomitar, ter diarreia, né? Fezes muito líquidas, às vezes líquidas, com 2 meses, e aí perde, desidrata rápido e pode morrer. Então, assim, é uma vacina também bem importante para proteger contra essa doença. Isso. De- Etel,
Vamos para o Oi. Repórter CBN e a gente continua com a nossa lista em um minutinho. A gente já está de volta aqui com Saúde e Consciência, a participação da Etel a pedido de vocês hoje. E a partir de hoje, né, e nos próximos episódios, quais vacinas são fundamentais para a gente manter a saúde de acordo com o calendário brasileiro? Etel, estou de volta contigo. Nesse dia de hoje, gente, é bebês, tá? Isso, a gente vai fazer criança, todo o calendário da criança, Fernanda. Show. Então, vamos lá. Então, há 3 meses, olha, a gente tem a vacina meningocócica C. Essa é uma vacina importantíssima, Fernanda, porque protege contra a doença meningocócica, que atinge, afeta as meninges, que é uma camada que protege ali o cérebro da criança. Ela pode causar septicemia. Então, essas são doenças muito invasivas que acabam fazendo com que crianças menores de 1 ano morram. Então, assim, é muito importante a gente ter essa proteção. Com 4 meses, Fernanda, a gente praticamente repete as vacinas que a criança tomou com 2 meses, quer dizer, a segunda dose. Segunda dose da penta, segunda dose da vacina contra a poliomielite, a segunda dose contra a vacina pneumocócica e a segunda dose contra o rotavírus. Com 5 meses, a gente repete a segunda dose de 3 meses. Então, tem essa lógica, tá certo? Certo? É o Ah, reforço. é o reforço, a segunda dose. Com 6 meses, a gente vai então fazer a terceira dose da penta, a terceira dose da poliomielite, e a criança vai tomar aquela vacina anual contra a influenza, que entra no calendário da criança a partir de 6 meses. Então, a Isso. primeira dose da influenza, que é aquela dose anual. E vai tomar também a primeira dose contra a Covid-19, que entra aqui nesse calendário de 6 meses. Com 7 meses, ela toma a segunda dose da Covid. Dependendo da vacina que o Ministério esteja comprando, então, a gente está aí com compra da Pfizer, com compra da Moderna. A Moderna são só 2 doses, a Pfizer são 3, nessa faixa etária de criança. Então, dependendo se tiver no momento a Pfizer, se a criança tomou a Pfizer, vai estar no cartão dela que com 9 meses ela tem que voltar para fazer a terceira dose. Se ela tomou Moderna, não vai ter essa dose de 9 meses. Então, depende um pouquinho disso, né? De qual vacina tiver ali no momento, porque tem essa diferença de produtor. E com 9 meses também vai tomar a vacina contra a febre amarela, que é bastante importante, uma doença grave, e nós vimos aí algumas epidemias importantes, e aqui o nosso estado, né? A gente tem casos, assim como Minas Gerais, então uma vacina muito importante para proteção. Com 12 meses, a gente tem reforço da pneumocócica, reforço da meningocócica C, e a gente tem a primeira dose da tríplice viral, que é uma vacina que vai proteger contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, Uhum. criança fez 1 ano, ela está já agora bem protegida, já passou pela fase mais difícil das doenças, e aí só vai voltar agora com 15 meses. Aí tem reforço da poliomielite, tem a primeira dose da tetraviral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Tem a vacina contra hepatite A e tem a tríplice bacteriana, que é o primeiro reforço, que é difteria, tétano e coqueluche. Aí a criança vai ficar um tempinho sem vacina, porque ela está protegida. Ela vai voltar só com 4 anos para fazer o reforço da tríplice bacteriana, que é essa de difteria, tétano, coqueluche. Vai fazer também uma primeira dose de varicela. Aí vai ter algumas nuances, porque se ela tomou a tríplice que tem a varicela, talvez ela não precise. Então, ali na unidade vai ser avaliado, mas ela vai tomar esse reforço da tríplice bacteriana com 4 anos. E com 5 anos, a gente tem aí uma vacina, a segunda dose da pneumocócica, que foi introduzida agora. A gente está com essa é, avaliação, né, para introdução. Em algumas, não são para todas as crianças, da pneumocócica 23, que é essa que atinge muitas cepas, protege bastante, e é uma vacina que está indicada principalmente para as populações indígenas, que têm, nas avaliações que a gente faz, né, nas análises epidemiológicas,
ainda com 5 anos, a gente ainda tem muita morte nesse grupo específico. Então, uma vacina que tem essa indicação. É uma vacina cara que o Ministério está olhando para ver se consegue atualizar também para outras faixas etárias. E depois, 9 a 14, fechando o calendário de crianças, né, a gente tem a vacina contra o HPV, que é muito importante e a gente precisa, então, garantir que as nossas crianças, tanto meninas quanto meninos, recebam a vacina, né, contra o HPV, que é um vírus que provoca câncer muito grave, muitas pessoas, em torno de. É muita gente que morre por essa doença. No Brasil, a gente tem aí em torno de 5 mil, entre mulheres que morrem de câncer de colo de útero, a gente também tem câncer peniano, nós temos outros tipos de câncer também, de garganta, que são produzidos por esse vírus. Então, é uma vacina muito importante para a gente, pelo menos, impedir um câncer que a gente hoje, né, tem condição de prevenir, que é essa vacina contra o HPV, Fernanda. Então, fechamos o calendário da criança, que é o calendário mais complexo. Os outros Isso. são mais simples. Etel, tem uma pergunta aqui do ouvinte, uma outra minha, Uhum. assim, a partir de quando que a gente efetivamente passou a ter uma carteirinha de acompanhamento de vacinação? Você se lembra disso? Ah, isso foi aí depois do. A gente já tinha em 77, logo quando o programa então foi, o Programa Nacional de Imunização foi lançado, né? A gente tinha essas 4 vacinas, aí tinha ali, né, um controle, mas ainda não tínhamos informatização, não tínhamos nada disso, né, gente? E depois da criação do SUS, isso começa a ficar mais, eu diria assim, elaborado. A gente tem o cartão da criança que começa. Peraí que meu fone caiu. Que, que a gente começa. Eu vou falando, gente, eu vou me mexendo muito. E aí, Fernanda, a gente tem, depois do SUS, os programas de acompanhamento da primeira infância, que Aham. são bastante importantes. Aí o cartão, da criança, e aí nós começamos a colocar. Já temos mais vacinas, eu não me lembro exatamente, mas já eram mais de 4, não me lembro exatamente aqui quantas no SUS. Posso trazer essa informação na próxima semana para o nosso ouvinte que perguntou aí, mas aí depois da criação do SUS, né, depois de 88, é que a gente tem esse programa de forma mais efetiva. Uhum. E a pergunta do ouvinte, Patrícia? Ele pergunta se todas essas vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde públicas. Todas essas vacinas que eu falei, elas estão disponíveis. No serviço privado, a gente tem outras vacinas que você pode complementar ainda, mas essa daqui, essas vacinas que eu falei, que são 16, tem ali os reforços, né? Então, mas assim, de número de vacina, a gente conta, né? 16, são vacinas diferentes. Elas estão todas disponíveis no Sistema Único de Saúde e são as doenças que provocam os, são as causas, né, de internação e de óbito. A gente tem ainda uma grande causa de internação e óbito em menores de 6 meses, que é o vírus sincicial respiratório, que foi recentemente incorporado pelo Ministério da Saúde. Estão no processo de compra. Acredito que até setembro vai estar disponível. A ideia é que agosto ele já estiver disponível, mas vou colocar aqui. Vou dar um tempo a mais, acredito que setembro estará disponível e vai estar disponível no calendário da gestante, porque os estudos indicam que é mais potente. A gente até discutiu isso num outro episódio, quando o doutor Lauro esteve aqui também. É Isso. mais potente, né, quando a mãe recebe a vacina, a quantidade de anticorpos que ela produz, que passa pela placenta para o feto, é maior do que a gente dá para o bebê, né? O bebê que está ali com o sistema imunológico ainda não tão forte. Então, ele fica mais protegido. Então, os estudos indicam que, eu diria assim, é melhor do ponto de vista de proteção para o feto você vacinar a gestante.
Então, é assim que o programa vai incorporar para Uhum. proteção contra essa doença causada pelo vírus sincicial respiratório, que hoje, neste inverno, especificamente de 24 também, vou colocar 24 e 25, mas 25 foi maior, a gente viu, ela foi uma das principais causas de internação e de óbito entre crianças menores de 6 meses. Então, é aí uma importante vacina. Hoje ela é produzida pela Pfizer. É uma importante vacina que vai ser incorporada nesse calendário e já tem uma negociação para que o Butantan possa fazer a incorporação dessa Uhum. vacina e a gente possa produzir aqui no Brasil. Tá certo. Etel, nosso muito obrigada, viu? E até terça que vem. Obrigada. Na terça que vem, Fernanda, a gente vai falar do calendário dos adultos, né? E também eu vou falar de algo que saiu hoje, mas não vai dar tempo para falar aqui, são dados importantes sobre uma vacina contra HIV. Seria a Ótimo. primeira vacina. Aí a gente conversa na próxima semana. Já te espero, Um viu? Um abraço. abraço. Tchau.